Olá, tudo bem com você? Sou a advogada Nilza Rosa e vou dividir com você informações valiosas que poderão lhe ajudar na sua perícia médica junto ao INSS. Se você agendou ou pretende agendar uma perícia médica junto ao INSS, este vídeo é para você. Geralmente, quando agendamos uma perícia médica junto ao INSS, surgem várias dúvidas. Qual a documentação devo levar? Como devo me comportar? De que forma poderei comprovar para o médico perito a minha capacidade laborativa? Estas e muitas outras dúvidas surgem. Estou aqui para lhe ajudar a tirar estas dúvidas. Primeiramente, procure deixar organizada a pastinha com a documentação no dia anterior, em ordem cronológica, da documentação mais antiga para a documentação mais recente. Procure evitar de levar documentos muito antigos, laudos, receitas, exames com mais de um ano, salvo se houver algum documento muito importante que possa comprovar a progressão da doença. Por quê? Para que você não corra o risco do perito deixar de analisar algum documento atual e importante porque perdeu tempo analisando aquela documentação mais antiga e talvez aquele documento recente possa passar despercebido. Quanto mais objetiva for a pastinha, com a documentação atual, com o exame atual, maior a probabilidade de você passar na perícia médica. Falar sobre o laudo médico. Muitas pessoas têm dúvidas se o laudo médico deve ser fornecido pelo SUS ou se o laudo médico pode ser fornecido por um médico particular. O INSS aceita tanto o laudo fornecido pelo SUS quanto o laudo fornecido pelo médico particular. Preferencialmente, este laudo ele deve ser fornecido por um especialista. Se você tem um problema cardiológico, procure um cardiologista. Se você tem um problema ortopédico, procure um ortopedista e assim sucessivamente. Por quê? Porque o especialista ele tem mais propriedade para diagnosticar a doença e fornecer um laudo médico para você que comprove que você é portador daquela doença e que aquela doença lhe incapacita para o trabalho, que você está incapacitado para exercer as suas atividades do dia a dia, que você está doente e que está incapaz para exercer o seu trabalho. Organize na sua pastinha os exames. Os exames são muito importantes para comprovar a sua doença. Não basta apenas levar o atestado médico. É muito importante que você comprove através de exames a sua doença. Por exemplo, se você tem um problema cardiológico, leve o seu exame, por exemplo, um ecocardiograma com Doppler colorido. Não esqueça de levar as imagens desse exame. Não basta apenas levar o atestado médico e o laudo do exame. As imagens são muito importantes para que o perito possa comprovar que o que diz no atestado médico a doença que o médico assistente descreve como uma doença grave, uma doença incapacitante, ela está comprovada, ela está fundamentada através dos exames. E os exames, sem as imagens, eles não têm valor probatório. Então é muito importante, se você fez uma ressonância magnética, leve as imagens desse exame. Se você fez um raio-x, leve as imagens desse raio-x, mesmo que as imagens sejam grandes, que seja ruim de levar, mas elas são muito importantes. Não esqueça de levar o atestado, o laudo do exame e principalmente as imagens deste exame. Essa dica é muito importante. Não esqueça de levar o atestado, o exame, o laudo do exame e as imagens deste exame. Não esqueça de levar as receitas. As receitas são muito importantes, porque é através delas que você vai comprovar para o perito que você faz uso da medicação.
Se você tiver as notas fiscais que comprovam que você realizou a compra daquele medicamento, procure grampear junto à receita para que o perito tenha certeza de que você faz uso daquela medicação, que o médico não forneceu a receita e você guardou lá num cantinho, que você precisa daquela medicação, que você faz uso daquele medicamento. Então não esqueça, junte na sua pastinha as receitas, principalmente as receitas dos últimos 6 meses, que comprovam que você precisa daquela medicação, que você faz uso daquela medicação. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como deve se comportar perante o perito na perícia médica, de forma mais natural e verdadeira possível. Procure responder somente as perguntas que o perito perguntar. Não atrapalhe o perito, não fique falando enquanto o perito digita, porque ele está concentrado, ele está analisando a documentação e as suas perguntas podem atrapalhar o laudo do perito. Procure responder com a maior sinceridade as perguntas realizadas pelo perito. Não finja dor, não minta, porque o perito, ele é uma pessoa experiente, ele é um profissional qualificado e ele poderá perceber que você está fingindo dores que não sente. Então, quanto mais verdadeiro você for, maior a probabilidade de você passar na perícia médica. Existe o mito que as pessoas devem ir desarrumadas para a perícia médica. Alguns não cortam o cabelo, não fazem a barba, não cortam as unhas, não tomam banho para ir à perícia médica. Isso é um mito. Você deve ir sim, limpo, com uma roupa confortável e que seja condizente com a sua realidade. Se você tem dores, claro que você não vai comparecer numa perícia médica de salto alto, provavelmente você vai estar com um calçado confortável. Se você está com depressão ou com algum outro problema psiquiátrico, muito provavelmente você não vai comparecer na perícia médica usando brincos, usando joias, maquiada. Por quê? Porque o seu estado mental não permite que você se preocupe com a vaidade, mas procure ir de forma condizente com a sua doença e com as suas dores. Organize na sua pastinha os exames. Os exames são muito importantes para comprovar a sua doença. Não basta apenas levar o atestado médico. É muito importante que você comprove através de exames a sua doença. Por exemplo, se você tem um problema cardiológico, leve o seu exame, por exemplo, um ecocardiograma com Doppler colorido. Não esqueça de levar as imagens desse exame. Não basta apenas levar o atestado médico e o laudo do exame. As imagens são muito importantes para que o perito possa comprovar que o que diz no atestado médico, a doença que o médico assistente descreve como uma doença grave, uma doença incapacitante, ela está comprovada, ela está fundamentada através dos exames. E os exames, sem as imagens, eles não têm valor probatório. Então é muito importante, se você fez uma ressonância magnética, leve as imagens desse exame. Se você fez um raio-x, leve as imagens desse raio-x, mesmo que as imagens sejam grandes, que seja ruim de levar, mas elas são muito importantes. Não esqueça de levar o atestado, o laudo do exame e principalmente as imagens deste exame. Essa dica é muito importante. Não esqueça de levar o atestado, o exame, o laudo do exame e as imagens deste exame. Muitas pessoas têm dúvidas se devem ir sozinhas ou acompanhadas na perícia médica. Sugiro que você não vá desacompanhado, que peça para algum amigo ou familiar lhe acompanhar na perícia médica, que peça ajuda. Nesse momento tão importante, onde você vai comprovar a sua incapacidade laborativa, é muito importante que você não esteja sozinho.
Mesmo que o familiar ou o amigo não possa adentrar na sala de perícia, é muito importante que ele esteja lhe aguardando, que ele possa lhe prestar este apoio nesse momento tão importante, esse momento tão delicado em que você está buscando o seu direito, buscando o seu benefício. Resumindo, não esqueça de levar para a sua perícia médica um documento de identificação com foto, um comprovante de residência, o atestado médico, as receitas, os exames com as imagens. Se você for empregado, não esqueça de levar o DUT, que é a data do último dia trabalhado. Esse documento será fornecido pela empresa. Leve também a sua carteira profissional, porque nela o perito poderá olhar e ver que você desempenha aquela atividade há muitos anos, ou que você só exerceu aquela atividade, ou que as outras atividades que você já exerceu não são passíveis de uma reabilitação. Se você for um contribuinte individual, não há necessidade de levar o carnê da Previdência, aquele carnezinho que você paga todos os meses. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Espero ter lhe ajudado. Se puder, curta e compartilhe este vídeo e se inscreva no meu canal. Boa sorte na sua perícia!